Olá, meu nome é Flávio. E o meu é Rodrigo. Somos alunos da Unisociesc do curso de Odontologia. Esse é o trabalho da matéria de Embriologia e Genética, lecionado pela professora Cíntia. E tem como tema fissuras lábio-palatinas, tipos de tratamento. Etimologicamente, a palavra fissura tem origem latina, que significa fenda ou abertura. Embora essas fissuras possam ocorrer em diferentes regiões anatômicas, as fendas comumente se apresentam no lábio e palato. Chamamos de fissura congênita lábio-palatina. As fissuras de lábio e palato acometem 1 em cada 650 nascimentos. Ocorrem com maior frequência no sexo masculino e com predomínio pelo lado esquerdo da face. Além de afetar diversas funções, como dificuldade na fala, deglutição, mastigação, sucção, audição e etc., essa problemática também se estende a consequências que dificultam a integração social dessas pessoas, influenciando no desenvolvimento psicológico e fisiológico. Existe uma relação que engloba fatores ambientais e fatores genéticos que causam essa patologia. Os fatores genéticos são fatores de nutrição vascular. Dentre os fatores ambientais, temos alcoolismo, drogas, deficiência de vitamina A e ácido fólico, fatores socioeconômicos em geral, infecções virais tais como rubéola, toxoplasmose, varíola, varicela, entre outros, radiação, tabagismo e uso de medicamentos no primeiro trimestre de gravidez. Por existir as interações etiológicas, fica mais difícil elucidar aos pais o porquê da fenda. As fissuras decorrentes de síndromes são mais facilmente esclarecidas. É possível fazer o diagnóstico ainda durante a gestação, através da ultrassonografia pré-natal. Porém, não é possível realizar o tratamento nesta fase e nem podemos fazer a prevenção, já que a sua etiologia não é baseada apenas em um fator etiológico. Para se obter um diagnóstico mais preciso e escolher o tratamento que melhor irá se adequar ao caso que devemos esperar, o nascimento. Essas fissuras são consideradas alterações anatômicas congênitas que resultam da não fusão dos processos embrionários e palatinos, que ocorrem entre a 4ª e a 12ª semana de vida intrauterina. É quando acontece a formação dos arcos faríngeos. Arcos faríngeos. Os arcos faríngeos são estruturas fundamentais para o desenvolvimento da cabeça e pescoço, assim como contribuem para a aparência externa do embrião. O desenvolvimento dos arcos faríngeos ocorre nos primeiros dias da 4ª semana de gestação. Cada arco faríngeo é constituído por um eixo de mesênquima, tecido conjuntivo embrionário, recoberto externamente por ectoderma e internamente por endoderma. Durante a 3ª semana, o mesênquima original é um derivado do mesoderma e durante a 4ª semana, a maior parte do mesênquima provém das células da crista neural que migraram para os arcos faríngeos. Essa migração formam as saliências do primeiro arco faríngeo. São 6 arcos faríngeos ao total e eles contribuem para a formação do crânio, face, pescoço, cavidades nasais, boca, faringe e laringe. O primeiro arco é o que origina a maxila e a mandíbula, entre outras estruturas. E os outros 5 dão origem a mais algumas estruturas da cabeça e do pescoço, como mostra no quadro 1. Depois de estabelecidos os processos nasais laterais e mediais e uma depressão conhecida por processo frontonasal, os processos maxilares, nasais mediais, crescem no sentido da linha média e se fundem, formam o lábio superior. O lábio inferior se forma a partir dos 2 processos mandibulares na linha média. A fenda palatina resulta da não aproximação e fusão dessas massas mesenquimais e dos processos palatinos. A classificação se faz importante para um possível diagnóstico.
na reabilitação e no devido prognóstico. No caso das fissuras, é usado o modelo Spina, que por sua vez é baseado na referência anatômica o forame incisivo, e divide-se em 4 grupos principais, sendo: Grupo 1. Fissuras pré-forame incisivo. Este grupo apresenta as fissuras que estão anteriormente em relação ao forame incisivo. Suas subdivisões são fissura pré-forame incisivo unilateral, é a ausência de fusão entre o palato primário e o processo maxilar, podendo ser direito e esquerdo. Fissura pré-forame incisivo bilateral, é a ausência de fusão entre o palato primário e os 2 processos maxilares. Fissura pré-forame incisivo mediana, é a ausência de fusão dos processos nasais mediais ou anegesia dos processos nasais mediais. Grupo 2. Fissuras transforame incisivo. Este grupo apresenta envolvimento total e simultâneo, envolvendo a região anterior e posterior do palato. Sua abrangência se estende do lábio até a úvula, atravessando o rebordo alveolar. Suas subdivisões são: fissura transforame incisivo unilateral, é a ausência de fusão do palato primário, processo maxilar e palato secundário de um dos lábios. Fissura transforame incisivo bilateral, é a ausência de fusão entre o palato primário, processo maxilar e palato secundário de ambos os lados. Fissura transforame incisivo mediana, é a anegesia dos processos nasais mediais e a falta de fusão dos palatos secundários. Grupo 3. Fissura pós-forame incisivo. São fissuras que envolvem somente a região posterior ao forame incisivo. Podem ser classificadas como completa e incompleta. Os palatos secundários não se fisionaram entre si na linha média, nem com o septo nasal. Já nas estruturas do palato primário, se fisionaram corretamente. Esse tipo de fissura não ocasiona um problema estético, porém, traz problemas funcionais. Grupo 4. Fissuras raras da face. São fissuras que acometem bochecha, orelha, pálpebras, nariz e ossos do crânio e face, como frontal, nasal, etimoide e temporal. Para falar sobre as fissuras raras da face, coube a Tessier, pois Spina não se deteve a essa classificação. Foi ele quem organizou a literatura encontrada que se refere à descrição anatômica minuciosa das fissuras. Dentro dessa classificação, existe uma subdivisão que enumera as fissuras do 0 ao 14, sendo de 0 a 8 as fissuras localizadas abaixo da órbita facial e da 9 a 14 localizada acima da órbita craniana, representada na figura 8. Tratamentos. Fonoaudiologia. O tratamento fonoaudiológico aplica um importante papel na recuperação pós-cirúrgicas para restabelecimento da fala e movimentos dos músculos da mastigação, assim como orientação recomendada ainda na maternidade, pois a criança com fissura representará alterações como deglutição, sucção e respiração. Obturadores do palato. O obturador é uma prótese que auxilia no vedamento das fendas de lábio e palato, com a finalidade de facilitar a alimentação da criança com fissura. Tem a função de bloquear a fissura, assim a criança pressiona o bico contra a placa, criando uma pressão negativa intraoral. Tem por objetivo criar uma plataforma rígida, para o qual a criança pode pressionar o mamilo e realizar a alimentação, reduzindo a regurgitação nasal. A queiloplastia é uma correção cirúrgica para a fissura de lábio com o objetivo de reabilitar a parte funcional da musculatura orbicular dos lábios, assim como restabelecer a parte estética. Normalmente, é o primeiro procedimento a ser realizado assim que a criança possua as condições médicas para que se possa realizar a cirurgia. Palatoplastia. Na palatoplastia,
Normalmente, o fechamento do palato mole é executado primeiro, subsequente é realizado a do palato duro. O objetivo é de criar um mecanismo que seja capaz de permitir ao paciente fissurado a fala e a deglutinação adequada, sem qualquer interferência significativa no crescimento maxilar que virá a seguir. Enxerto ósseo. Depois de realizadas as cirurgias reparadoras primárias, devemos corrigir a deficiência óssea presente no rebordo alveolar através do enxerto ósseo. O enxerto ósseo é um tratamento sumamente importante para o ganho estético e reabilitador. Apesar de haver ainda muitas discussões sobre o período de realização da cirurgia, o defeito ósseo é encontrado na maioria dos portadores de fissura. O enxerto é realizado em pacientes que apresentam fissuras que têm origem no palato primário, ou seja, as fissuras que envolvem o rebordo alveolar. Ortodontia, ortopedia, cirurgia ortognática. Pacientes portadores de fissuras de lábio e palato podem apresentar atraso no crescimento esquelético, contração do arco superior e ainda mordida cruzada anterior, sendo necessárias cirurgias e tratamentos que mantenham a integridade funcional e estética, como a ortopedia funcional, que soluciona problemas ósseos, musculares e de funcionamento. A cirurgia ortognática é um tratamento indicado para pessoas que têm má formação envolvendo os ossos da face e os dentes, com o intuito de reestabelecer a harmonia anatômica da face. Quando não for possível resolver o caso somente com o aparelho ortodôntico ou tratamento ortopédico, já que a deformidade está no tamanho dos ossos do esqueleto e não somente na posição dos dentes. Faz-se necessário uma correção óssea, porém, nem sempre essa cirurgia resolverá todos os problemas, podendo ser necessário o tratamento ortodôntico. Rinoplastia. As fissuras lábios-palatinas afetam quase que em todos os casos a harmonia do nariz, porém não acarreta somente problemas estéticos ou funcionais. Pode causar também problemas psicológicos. O problema estético não pode ser esquecido por de suma importância na formação da personalidade nessa época da criança. Psicologia. Além das consequências estéticas e funcionais, existem também as consequências psicossociais que são de suma importância. Para isso, torna-se necessário o acompanhamento e instrução dos profissionais de saúde à família e aos meios sociais em que o paciente está inserido. Concluímos que, na intenção de melhor atender o paciente, torna-se imprescindível o conhecimento dos diferentes tipos de fissuras. E que são necessários equipes multidisciplinares para cada tipo de paciente.